Olá, boa noite a todos. Estamos aqui, como eu já havia dito, diretamente de Doha, no Catar, né, iniciando essa transmissão. Para você que está chegando agora, nós vamos iniciar essa noite a falar a respeito de genealogia, né, os básicos da genealogia. Meu nome é Flober Baljuleira, diretamente da quarentena, também no isolamento social aqui em Doha, né, por conta do Covid-19, né, dessa pandemia que está tendo global. E aproveitamos aqui no grupo do HGGP, né, no História, Genealogia e Genética da Paraíba, preparamos os conhecimentos básicos sobre genealogia, né? Genealogia, um pouco da introdução, um pouco da teórica e um pouco da prática, né? Para que a gente possa se aventurar nesse mundo de genealogia, né? E os que estão começando agora vão ter algumas dicas, e os que já têm alguma experiência de repente vão encontrar uma coisa ou outra que pode ser útil, né? Então vamos lá. Bom, essa é a nossa primeira live do HGGP, né? Hoje apresentando os básicos da genealogia. Bom, genealogia aqui no HGGP, o que é genealogia, né? Vamos aprender um pouco sobre o que é genealogia e o seu valor, né? Cobrindo esses pontos básicos. Vamos falar também sobre árvore genealógica, né? Um pouco de história familiar e um pouco de brasões, né? A tal da heráldica. Vamos falar sobre as ferramentas de estudo, né, nas pesquisas. Essas ferramentas de estudo que eram utilizadas antigamente e as ferramentas hoje em dia. Bom, quem sou eu? Meu nome é Flober Barros Leira, né? Eu sou aeronauta por profissão, tendo voado na extinta Varig por 9 anos e posteriormente em uma companhia aérea aqui no Golfo Árabe pelos últimos 10 anos. Atualmente eu estou orbitando entre o Rio e Doha, que é a capital aqui do Catar, que é perto de Dubai, né, para quem não conhece aí. Eu sou historiador e genealogista por paixão, né, por mais de 20 anos, pesquisando a história dos Cariris paraibanos, seu povo, a cultura e a genealogia da minha família paterna, que se estabeleceu naquela região durante a imigração de transição, né? Foi a imigração que ocorreu, né, de Portugal para o Brasil, por aí pelos anos entre 1701 a 1850. Né? Tendo meu pai nascido e criado lá em São João do Cariri. Cidade que amo de paixão também, que está no meu sangue. Juntamente com... Aqui estou, né? Essa foto aqui foi lá em São João do Cariri, num sítio lá próximo, né, quando a gente estava fazendo umas pesquisas em loco. Bom, juntamente com meus primos Vinícius Queiroz e Gabriel Guimarães, nós criamos e formamos a administração do grupo do HGGP Paraíba e o de Pernambuco, né? E há cerca de 2 anos atrás nós começamos a contar com a companhia do nosso ilustre primo também, Dr. Eliton Medeiros, né, que também está à frente aí do grupo, juntamente com a gente. Bom, tá bom de apresentações, né? Temos aqui essa gravura, acho que algumas pessoas já devem conhecer, né? A gravura que mostra como as pessoas ao nosso redor veem os genealogistas, né? Naquela primeira gravura lá em preto e branco, nós vemos lá como que os parentes distantes nos veem, né? Clicaram lá, né, preenchendo uns rabiscos, né, fazendo umas perguntas. Como é que os nossos amigos nos veem? Como maluco, né? Camisa de força. Depois, como as nossas mães nos veem, né? E lá embaixo, com dinheiro, é como os sites como Ancestry.com ou MyHeritage nos veem, né? Querem nosso dinheiro. E depois, abaixo, em preto e branco também, como que a sociedade nos vê, né? É um pessoal que fica lá desencavando defunto, né? Querendo saber a respeito dos mortos, né? E como nós nos vemos, né? Como detetives. Bom, a palavra genealogia, ela vem do grego, né? Vamos começar pelas definições. Ela é composta por 2 palavras gregas chamadas geneia, né? Que significa geração, e logos, né? Ou logos, né? Significando escrita, né? Ou seja, a escrita ou registro das gerações, né? Geneia, geração, logos, escrita,
a escrita ou registro das gerações, né? A genealogia ela estuda a evolução das gerações dentro de uma respectiva linhagem, né, a que pertence. É uma pesquisa para poder descobrir as origens das nossas famílias, né? Porque são mais de uma, né? Temos muitas famílias, né, atrás da gente. Também é um registro ou estudo da genealogia do indivíduo que pode ser ascendente ou descendente, né? Como nós vemos aqui a seguir. Aqui tem eu, né? Então é como a genealogia ela deve começar, né? Ela sempre começa por você, ela não começa de cima para baixo, ela começa de baixo para cima, né? E vamos ascendendo, né? Então tem eu, né? E antes de mim, meu pai e minha mãe. Então meu avô, minha avó, né? Lembrando, né, que se bifurca, né? O pai, meu avô e minha avó paterno, minha avó e minha avó materna, né? E por aí se vai duplicando, né? Os bisavós, os trisavós, né? E cada indivíduo aí é uma geração, né? Como nós contamos, né? As gerações. E aqui eu estou demonstrando um gráfico, nesse gráfico ao lado, é um gráfico descendente, né? A gente escolheu um casal, né, aleatório, não exatamente aleatório, né? Eu escolhi Antônio de Barros Leira, né, que foi o meu quinto avô, e que ele se casou com Ana de Faria Castro, né? O Antônio de Barros Leira era um português, né? O nome dele original é Antônio de Barros, né, e ele assumiu o Leira depois que ele chegou no Brasil, uma forma de lembrar de onde que ele veio, de Leiria, Portugal, né, isso lá pelos idos de 1710, né, ele chegou no Brasil, desculpa, ali no Nordeste, né, e se embrenhou nos interiores, né, e foi encontrar morada lá em Cabaceiras, né, onde ele encontrou a esposa dele, né, filha de um outro português que já estava lá há mais tempo, o Domingos Faria Castro, né, dos filhos dele, né, e se casaram, né, então nós vemos então a descendência, né, nós vamos descendo na árvore dele, né, e é claro, ele teve 12 filhos, esse casal, e aqui eu estou mostrando apenas 3 deles, né, com os respectivos casais, e esses outros filhos tiveram mais filhos e por aí se vai. Né, nós temos aí o gráfico para demonstrar a descendência, né, a diferença entre ascendentes e descendentes, né, ascendência ou ancestral e os descendentes. Bom, qual a importância da genealogia, né? Primeiro, o valor social, porque ela estuda as gerações através do tempo, com as suas tradições e os seus costumes. Ela nos faz olhar o passado, né? Ela abre uma janela para uma época em que nós não vivemos, né? Não tivemos a oportunidade de viver, né? Com seus valores, as suas formas de pensar. Nos faz pensar também nos nomes daqueles que nos serviram, aliás, que serviram a sociedade e a pátria. Os seus feitos, as suas derrotas, os seus amores e desilusões, alegrias e tristezas, para fazer-nos compreender quem somos e para onde nós vamos, né? E uma compreensão pessoal também, é uma outra importância, né? Os feitos, né? Como é que eles criaram os seus nomes, como criaram o nosso nome, o nome que nós assinamos, né? O nosso sobrenome, né? Que nós assinamos até hoje, e aqueles outros sobrenomes que nós não assinamos, mas nós carregamos no nosso sangue, né? E transmitimos ele para nossos filhos. O que mais? Defesa do patrimônio familiar, né? O que eu quero dizer aqui com essa outra importância da genealogia, né? Na realidade, é nos fazer honrar e defender o nosso patrimônio familiar, que vai além do material, né? Nós falamos do patrimônio do nome, o patrimônio do sangue, o patrimônio da personalidade, né? Da personalidade que nós carregamos e trazemos de nossos ancestrais. E também as características físicas e morais que os nossos ancestrais possuíam, nós carregamos isso conosco. Seguindo, nomes e sobrenomes. Nessa defesa do patrimônio familiar, como eu havia dito, um desses patrimônios, né, que nós recebemos é o nosso nome, nosso primeiro nome, né?
E também o sobrenome que carrega uma história por si só. Vamos ver um pouco a respeito desses nomes, né? Os nossos nomes próprios, eles nos foram dados pelas mais variadas razões, né? Alguém, né, alguém proeminente, né, que nossos pais conheceram, né, uma celebridade, né? Alguém que foi marcante na vida de nossos pais, uma homenagem a um parente, né, talvez, ou um amigo da família, né? No meu caso, o meu primeiro nome é Abdias, né, que é o nome do meu pai, né, e que é o nome do meu bisavô. Meu bisavô também foi Abdias, chamava-se Abdias Jovino de Barros Brandão, né? Então eu sou Abdias III, né? Então isso aí é um exemplo, né, de como é que são formados os nossos nomes, né, e os motivos pelos quais eles são formados, né? E isso nos ajuda também a entender quando nos aventuramos nos assentos de batismos, né, para poder entender o porquê daqueles nomes, né? Normalmente essa era uma das opções, né, o porquê que as pessoas escolhiam esses nomes para os filhos, né? E é claro, tem outras razões também, né? Às vezes os padrinhos, né? Às vezes eu vi ocorrências, né, nos livros de batismo, né, das crianças sendo batizadas com os mesmos nomes que os padrinhos, né? A gente verifica isso porque tem o nome da criança e tem o nome do padrinho e da madrinha e é o mesmo nome, né? E a gente verifica esse tipo de tradição, esse tipo de costume, né? Os padrinhos de batismo, né? E não só eu já encontrei nomes, né, como se encontra os primeiros nomes, mas às vezes se encontra também um nome completo, né? Tem um caso que eu me lembro rapidamente, que é um dos filhos do Antônio de Barros Leira, o português, que casou com a Ana Faria Castro, chamava-se Valério Correia de Cravide, né? Veja só, Valério Correia, né? Não tem nada a ver com o nome do pai, que era Antônio de Barros Leira, né? Mas a gente vai ver o assento de batismo e ver que tinha um Valério de Correia, né, que era o padrinho, né, do batismo dele. E o Cravídeos, por que Cravídeos? Cravídeos, na realidade, é uma corruptela, né, do nome Carvide, né, que é a cidade, a vila específica onde Antônio de Barros de Leiria veio, né? E a Carvide fica lá em Leiria, né? Então foi uma junção, né, do nome do padrinho junto com o nome da cidade, da vila, né, da onde o pai tinha vindo. E um curioso que esse costume de nomear, né, nomear e sobrenomear os filhos, né, também passou mais uma geração adiante, porque um dos filhos, por exemplo, citando como exemplo, né, um dos filhos do Valério de Correia de Cravide, né, chamava-se Félix de Cantalice, né, que também não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com o avô, né? Então a gente foi verificar e no registro de nascimento do Félix de Cantalice, ele tinha nascido no mesmo dia que o santo, né? Então esse é um outro motivo que as pessoas também davam nome às crianças, né? Às vezes as crianças nasciam no nome de um santo, não sabia que nome vou dar, vê o santo dia na folhinha aí, né? Então era o dia de São Félix de Cantalice, né? Então vamos chamar Félix de Cantalice, lá se foi o nome ou o sobrenome, né? E o interessante é claro, né? Na época, quando a criança é batizada dessa forma, é feita uma homenagem ao santo, ao padrinho, ao amigo, né? A alguma celebridade. Mas depois esse sobrenome passa, né, para os outros descendentes, né? Que acabam perdendo o sobrenome, né? Do pai, do avô, do bisavô, né? Mas é claro, graças à genealogia, né? Que a gente pode estudar e voltar no tempo nos documentos, né? Eis que no inventário pós-mortem de Valério Correia de Cravide cita o nome dos filhos, né? E eis que está o nome dele lá, o Félix de Cantalice, né? Como filho, né? Bom, enfim, aí essa é uma forma de ver como é que é a formação dos nomes e sobrenomes nessa época, nesse local, né? Que seguia, né, uma série de padrões. O que mais? Falamos sobre nomes, falamos sobre sobrenomes um pouco, né? Um pouco sobre sobrenomes, né? Eu pulei aqui. Os sobrenomes, eles foram criados, né, para evitar as repetições, né? A gente já começa a ver ocorrências dos sobrenomes sendo utilizados na humanidade lá por volta de 1165, né? Nessa época medieval, né? Já começa a ter registros, né? Então as pessoas moravam em famílias, naqueles pequenos povoados, né? E esses povoados começam a ficar maiores
e as pessoas tinham apenas nome, né? João, José, Maria, né? E começa a ter, de repente, 5, 10, 15, 30 João, né? 50 Marias. Como é que a gente vai diferenciar? Mas que Maria você é? Eu sou a Maria do ferreiro, né? Filha do ferreiro, ou Maria do ferreiro. Aí pronto. Então tá aí a explicação, né, da origem de sobrenome, né? Então essa é uma origem, né, de função, né? Então o pai tinha uma função, né, e as pessoas que eram os filhos daquela pessoa com aquela função acabavam tomando o nome da função do pai como sobrenome, né? E é claro, e tem os outros sobrenomes de outras origens, né? As origens patronímica, né, que é o nome do pai, né? Em inglês a gente vê muito isso, né? Ah, esse é o filho do Smith, né? Aí se você traduzir para o inglês, filho é son, né? Então tem o Smith son. Então é a origem de outro sobrenome, né? O filho do Smith, né? Que mais? E até dos atributos, né? Atributos do indivíduo, a pessoa acabava levando o sobrenome, né? Exemplo, né? O João. Ah, mas qual o João? Ah, o João é muito rápido, é muito ligeiro, né? Então o João ligeiro, né? E existe um outro sobrenome que também é de atributo, né? Que a gente vê lá nos Caris paraibanos, é Varjão, né? Varjão é corruptelo de varejão, que significa uma pessoa muito alta, né? Uma pessoa bem alta. Então, daí a gente tira que o Varjão, né, veio de um atributo da primeira pessoa que teve aquele sobrenome, né? E assim, esse aqui eu coloquei na tela, né, os sobrenomes mais comuns que a gente encontra no Brasil, né? Silva, Santos, Oliveira, né? Então Silva é um sobrenome toponímico, né? Tem uma origem geográfica e deriva do termo em latim silva, que significa selva ou floresta, né? Santos tem uma origem religiosa, né? Deriva da palavra latina sanctus, né? Que significa santo ou consagrado, né? Oliveira, obviamente, né? Faz uma referência à árvore da azeitona, como a gente conhece, registrada no português arcaico como oveira. Bom, marcas de família. Marcas de família. O que mais? O que a gente vê em marcas de família, né? Bom, ainda sobre patrimônio familiar, né, que a gente vem falando, né, nós vemos aqui as marcas de família ou brasões rudimentares, né? Essas foram os primeiros registros, né? Sem contar os mais antigos lá do Antigo Egito, né? Voltando um pouco mais recente, né? Por volta de 1500, aqui tem um brasão rudimentar, né, registrado lá na Alemanha, se não me engano, 1572, né? Você vê o escudo, né? Você vê o ano em cima, né? E a marca, né? E você vê em Portugal isso também, né? Mais para frente já começa a ter registros lá em Póvoa de Varzim das tais siglas poveiras encontradas lá em Póvoa de Varzim. E o que são essas marcas, né? O que são esses brasões rudimentares, né? Como a gente diz. Bom, tem umas pessoas que acreditam que essas marcas tenham influências nas antigas runas, né? As runas nórdicas. Mas qual era a função delas? Essas marcas familiares ou individuais eram adotadas pelas famílias ou individuais para marcar os seus pertences, né? Os pescadores marcavam os seus barcos, né? As suas redes, as suas ferramentas de trabalho, cercas, você encontra ainda em casas, em caixas antigas de guarda-roupas, né, nas portas das igrejas, na soleira das portas das igrejas e também em sepulturas. Né? O curioso é que não eram simples marcas, né, de uma pessoa, de uma família, né? Elas eram passadas para outras gerações com pequenas variantes, né? Como isso se dá? Aqui eu tenho um exemplo, né? Deixa eu ver se consigo colocar o meu pointer aqui. Laser pointer. Opa, foi. Então aqui a gente vê a marca do chefe da família, né? Ele criou essa marca, que é uma cruz de Malta, né? Tem a semelhança de uma cruz de Malta. O primeiro filho dele, o primeiro filho colocou a cruz de Malta do pai, junto com um tracinho, a cruz de Malta com 2 tracinhos para o segundo filho, o terceiro filho, a cruz de Malta com 3 pauzinhos e por aí vai.
E essa aqui em uma família, né? Isso foi verificado lá pelos 1700, né? 1757. E aqui uma outra família, né? Também com a mesma padronização, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro, o quarto, né? E aqui uma outra família também, e aqui uma outra, né? Para demonstrar, né, como que era essa passagem, né, dessas marcas de família para as próximas gerações, né? E é óbvio, né? Como era uma forma de também marcar propriedade, isso foi passado para os animais, né? Isso seria os primórdios daqueles ferros de marcar gado, né? Que outros tipos de marcas nós conhecemos, né? Porque na realidade, quando se fala de genealogia, também muitas pessoas pensam em brasões, né? Na tal da heráldica. Né? O que é heráldica, né? É uma arte ou ciência de se descrever os brasões ou escudos de famílias que tenham recebido título de nobreza por feitos ou trabalhos à corte real. E é uma representação simbólica, né? Em forma de um escudo de armas que seguem determinadas regras de diagramação para um indivíduo, para um clã, para uma família, para uma região ou até para uma nação. Né? Era para isso que eram feitos os brasões. Né? Nesse exemplo que eu coloquei na tela, é o brasão da família Almeida, né? Casa dos Almeida. E essa gravura, né, muito bonita desse brasão, eu encontrei no livro do Armeiro Mor, né, que é o mais antigo livro de brasões que temos em Portugal, datado de 1509. Né? Isso tudo era registrado nos cartórios antigos. Né? O que mais? Ferros de marcar gado, né? Vindo para o Brasil, né, a nossa realidade, né, para os nossos rudes brasões, já vimos as origens dessas marcas familiares de propriedade, né, e então é uma evolução para os bonitos brasões, né, e essa aqui é a nossa versão brasileira, os ferros de marcar gado, né. Essa imagem aqui é o meu braço, né, e esse ferro de marcar gado nós encontramos, né, na fazenda de um bisavô, né? E estava lá largado, né? Nós conseguimos resgatar, né? E eu marquei lá no meu braço para poder ver como é que era o formato, né? Que ficava, né? Para a gente poder deixar registrado isso para as futuras gerações. Muito bem, auxiliando a genealogia, né? O que nos auxilia nesse estudo? Óbvio, né? Uma árvore genealógica, né? Aonde e como melhor registrar esses patrimônios familiares de nomes, sobrenomes, até marcas, né? Do que uma árvore genealógica, um gráfico, né? De linhagem de história familiar, né? Então essa é a forma tradicional que a gente faz esse registro, né? A gente começa, claro, como eu já havia dito anteriormente, com nós mesmos, né? Passando por nossos pais, nossos avós, bisavós e aí vamos. Agora, o que, onde e como, né? Como fazer isso, né? Primeiro a gente tem que elaborar um plano organizado de pesquisas, né? É importante obter algum conhecimento, né? Aliás, é importante obter o conhecimento dos nomes completos, né? Dos nosso pai, nossa mãe, nosso avô e nossa avó para começar, né? E é importante, algumas dicas aqui, é importante a gente conseguir os nomes completos solteira, o nome completo de casada, né? Porque essas informações são importantes, porque às vezes se desencontram quando você está tentando buscar num cartório, numa igreja, né? Se você não tiver os dois nomes, né? O que é importante a gente extrair também, né? Dos nossos parentes, né? As datas, obviamente, né? Para a gente poder colocar nessa linha cronológica o que aconteceu, aonde e como, e o aonde seria exatamente os locais, né? Os locais de nascimento, casamento e óbito. Então a gente precisa de 3 dados, né? O nome completo, as variantes do nome, né? As datas e os locais, né? Isso são essenciais para uma genealogia básica. E o que a gente pode ter de extra é o conhecimento, por exemplo, de mudanças de local de vivenda, né? A pessoa nasceu em tal cidade, mudou-se para tal cidade e depois mudou-se para tal cidade, né? Então, e qualquer documentação acompanha a trajetória do indivíduo, né? Obviamente,
Mas é importante ter isso em mente quando a gente faz as pesquisas, né? Que isso pode acontecer, porque às vezes a gente não começa a parar de encontrar documento daquela pessoa em tal cidade, pode ser que tenha se mudado para outra, né? E de repente pipoca alguma informação desse indivíduo em alguma outra cidade. Pipoca, eu digo, não é de mágica, né? De repente, fazendo indexação no Family Search, né, aparecem umas indexações de uma outra cidade, né? O que mais? O que mais é importante para nos auxiliar na genealogia, né? Além de fazer só a árvore, né? Gente, olha só, é muito importante algum conhecimento em história do Brasil. Isso é muito importante. Por quê? Por quê? Porque que vai te ajudar a encontrar o onde na linha cronológica dos seus ancestrais. Eu vou dar um exemplo, né? Os cartórios de registro civil, por exemplo, né? O registro de casamento, registro civil de nascimento, casamentos e óbitos, como a gente conhece, né? Ele só começou a ser feito a partir de 1888, né? Ou seja, não adianta a gente buscar no cartório um documento de 1870, por exemplo, né? Não vai ter, porque não tinha cartório naquela época, né? Então é importante ter um mínimo de conhecimento, né, de história, né, do Brasil, história local da cidade, para saber o que procurar e aonde procurar, né? Não vai adiantar, né? Porque não tinha, né? E a gente tem quando a gente está começando, a gente não tem muita noção, a gente vai descobrindo isso à medida que vai estudando e vendo que, de repente, acabou os documentos, né? Só vai ter em alguma outra fonte que é diferente, que é na Igreja Católica, né? Então, esse documento que eu coloquei aqui é o tal do Regulamento do Registro Civil, né, que apareceu em 7 de março de 1888, né? A gente sabe que, por decorrência da Proclamação da República, né, mudou o sistema de registro das pessoas, né, que antes sempre foi feito, né, na Igreja Católica, né, com os batizados ou batismos, crismas, casamentos e óbitos, né? Então, com a República, esses registros deixaram de ser feitos pela Igreja Católica e começaram a ser feitos nesses cartórios de registro civil, né? A partir dessa data aí, né? O que mais é importante saber além de história? Geografia. Pois é, por que, como, onde? Meu Deus do céu. Bom, a geografia, ela vai te ajudar a conhecer a divisão administrativa do seu estado, ou do estado que você está buscando, na ocasião onde os seus antepassados viveram, né? Então, antes mesmo de iniciar, é importante você ter essas noções, né? Ou às vezes a gente está travado nas pesquisas em alguma ramificação, porque será, né? E de repente o registro não estava sendo feito naquela cidade, estava sendo feito em outra cidade, porque a cidade sede não era mais ali, né? Nesse mapa aqui antigo, eu tenho o mapa como estava dividida a Paraíba, né? O estado da Paraíba antes de 1822, né? Estava dividido em 9 regiões administrativas, como eu demonstro aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui tem Sousa, né? Tem Pombal, né? Outra região administrativa. Vila Real de São João, antigo nome de São João do Cariri, cidade do meu coração e do meu sangue. Por 300 anos, os meus ancestrais vivendo ali. Aqui é a Vila Real de São João, né? Onde mais tem a Vila Nova da Rainha, né? Para quem não sabe, a Vila Nova da Rainha é Campina Grande, é o antigo nome, né? Que mais? A Vila Real do Brejo de Areia, né? Que é a atual Areia. Temos Pilar, Vila de Montemor, que é Rio Tinto, Mamanguape, né? Aquela região ali. A capital da Paraíba, né? Que chamava capital da Paraíba, e Alhandra, né? São as 9 regiões administrativas, como estava dividido, né, antes de 1822. E é claro, antes disso as áreas vão ser menores ainda, né? Eu estou dando um exemplo, né, de como a geografia afeta, né? Então imagina a quantidade de municípios só aqui dentro, né? Que todos os documentos, por exemplo, Taperoá, né? Aliás, vamos para Cabaceira, por exemplo, que é bem próximo ali, né? Que foi uma das cidades também iniciais, né? Depois de Boqueirão, né? Através do Oliveira Ledo, né? Cabaceiras, por exemplo, né? Ela usa, quando você vai pesquisar os livros, né? De batizados, casamentos e óbitos e crismas lá da igreja, você vê que eles começam em 1830, 1833, né?
Então, e aí? O que aconteceu em 1829? Né? E o pessoal que estava nascendo, casando, crismando, né? Morrendo lá, né? Onde registraram? Registraram em São João do Cariri, né? Porque Cabaceiras começou a fazer os próprios registros a partir de 1830 e 1833, né? Então esse aí é um exemplo prático da importância de saber geografia / história, né, das regiões quando você está buscando documentos. Né? E é importante lembrar que a antiga freguesia do Cariri Fora abrangia um pouco mais de um terço da região do atual estado da Paraíba, né? Com os registros sendo produzidos nas igrejas matrizes. No caso, na igreja matriz São João do Cariri, Nossa Senhora dos Milagres. O que mais, além de geografia, a gente precisa saber para começar a mexer com genealogia? Paleografia. Sim, senhoras e senhores, temos que mexer com paleografia. Por quê? Porque são nos manuscritos, né, antigos que estão as fontes primárias. As fontes primárias, né? A gente tem a tendência, né? A gente está vivendo numa época que todos nós queremos as coisas muito rápidas, porque por causa da evolução celular, né? A gente tem informação muito rápido, então a gente acaba se contentando com as publicações, né? E hoje em dia mais publicações em PDF, né? Que a gente só passa um OCR lá e descobre o nome ou outro, opa, já estamos satisfeitos, a gente vai e tasca lá no Family Search, ó, é isso aí, tá no livro, é verdade, né? Peraí, não é bem assim. E tem que lembrar que livros, publicações, são fontes secundárias, né? O autor que escreveu aquele livro ali, ou aqueles livros, eles se basearam numa fonte primária para colocar aquela informação. A grande probabilidade é que as informações estejam corretas, é uma grande probabilidade, mas podem ter ocorrido alguns erros, né? Alguns deslizes, né? Nessa escrita aí, né? Ainda mais quando se escreve livros de genealogia, né? Que você tem muitos indivíduos, pode se confundir com uma data ou com uma outra, né? Trocar um número ou um outro. Então eu sugiro, né, aqueles que se aventuram, né, na leitura dessas fontes primárias, aliás, que se aventuram na genealogia e não fiquem satisfeitos em você ver aquele livro, né, contando aquela história sobre aquele antepassado, e ele publica uma data específica, e você, opa, beleza, tá aqui a data, tá aqui o local, beleza, bateu, valeu, tá escrito no preto e branco, no papel aqui é verdade. Não se contentem. Vejam se a fonte daquela informação está publicada naquele livro, ou aquela fonte que foi colocada lá no Family Search, né, que alguém colocou lá que o fulano de tal morreu na cidade tal, na data tal. Vê se existe um documento que corrobore que aquilo realmente ocorreu, né? Então esse é um outro cuidado que a gente tem que ter quando a gente está fazendo a documentação e colocando essas informações no Family Search também, né? Até porque quando a gente coloca as informações lá, são várias pessoas que estão vendo, né? E tem um indivíduo ou outro lá que estão cadastrados, registrados lá no Family Search, né? Que são antepassados, são compartilhados com várias pessoas, né? Então você faz uma alteração em alguém que está lá, um sétimo, um oitavo, um décimo avô, né, vai alterar o conhecimento de vários outros descendentes, né? Aí o pessoal vai começar a se perguntar, peraí, como é que esse cara falou que o cara morreu nessa data aqui? Será que ele não colocou nenhum documento para comprovar isso? Fica complicado, né? Então, qualquer alteração que for fazer, ou qualquer registro que você vai fazer offline, né, nos seus guardados, ou que você veja escrito por aí em qualquer lugar, confira a informação, né? Principalmente se for de fonte secundária. O que mais? Depois de auxiliando a genealogia, as ferramentas de pesquisa. Peraí, vamos dar uma pausinha aqui no pessoal do Facebook. Vamos ver, Margarete Barros, arrasou, valeu, brigadão, Margarete. Gabriel, primo Gabriel, boa noite. Eu tô sem áudio? Eu estou sem áudio.
Alô, alô, estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma música de fundo. Olá, Gilberto, boas noites, tudo bom? Boa tarde, desde Minneapolis, Sérgio e Lima. Olá, boas noites, primo Sérgio, tudo bom? Prima Cidora, oi primo, ligada. Olá, boas noites, boas noites. Francimar Mazinha, oi Mazo, grande Mazo, tudo bom? Opa, beleza, tá assistindo aí, Eloá, prima Eloá, tudo bom? Boas noites, valeu, brigadão aí, Daiane e Cristina, agora sim, opa, beleza, estamos aí na área. Estamos aqui, somos ilustradores de lápis, segundo meu marido, Sandra Cisneiros. Olá, prima Sandra, tudo bom? Boas noites. Ingrid Henrique, boas tardes, Ingrid, tudo bom, prima? Daiane Cristina, olá. Parabéns aos envolvidos, esse grupo é demais, minha família era de São João do Cariri, olha só, então, grande probabilidade aí de sermos primos, né? Eu acredito que, sei lá, muito provavelmente 80% da cidade de São João do Cariri e Cabaceiras, aquela região, todos os cariris antigos, devemos ser todos primos. Prima Iolete, boa noite, oi, tudo bom? Salles, grande amigo Salles, grande irmão Salles. Um TFA, meu grande irmão. Agora no ar. Olá, primo. Jaqueline de Castro, olá, primos. Olá, boas noites. Ridete Posetti, muito bacana também, obrigado. Bondade. Gabriel. Valeu, Gabriel. Valeu, primo. Valeu mesmo, brigadão. Jaqueline de Castro, valeu. Fantástica palestra, muito obrigado, bondade. Muito bom, Maria Bethânia, obrigado. Conteúdo excelente dessa palestra, muito obrigado também. Importantíssimo saber a história e geografia onde estuda, é verdade, primo Vinícius. Também concordo 100%. Barros, minha mãe, olha só, dona Eva lá, tudo bom, mãe? Tudo jóia? Boas noites. Eu dei uma pausinha aqui só para dar uma olhada nos comentários, responder, né, antes que a gente continue, né, e eu estou verificando aqui se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que eu já falei, né, esteja à vontade de perguntar. Estou acompanhando aqui ao vivo no Facebook, né, e essa aqui é o pessoal do Facebook, e esse lá é o pessoal do Instagram. Olá, pessoal do Instagram, boas noites. Migração familiar e histórica, é verdade, exatamente. Não existe OCR em paleográfica, não tem. Pois é, Vinícius, não tem mesmo. OCR não é fácil, né? O que mais? Isso mesmo, até porque os livros são fontes secundárias, verdade. Parabéns, meu amigo, muito bom, adorei. Olá, amigo Eval, tudo bom? Boas noites, valeu aí por estar aí na audiência, muito obrigado. Temos 26 pessoas na audiência, agradeço muito. Ingrid Henrique, isso, muito cuidado com as fontes secundárias, pois pode haver equívocos. Sim, é verdade, Ingrid. Jaqueline de Castro, sim. Minha irmã, Elane Barros, olha aí, minha irmã, tudo bom? Saudade. Jaqueline Passe Ventura, sim. Leia R. L. Oliveira, olá. Tudo bom, Laís? Rosalva Bonfim, prima Rosalva, boas tardes, prima, tudo bom? Muito obrigado. Liu Palhanos, boas tardes do Rio, boas tardes. Francimar Mazinho, tá não, sim, não. Estou ouvindo alto e em bom som. Ah, que bom. Eu abaixei um pouco o som, né, de fundo, né, porque eu tinha visto lá, alguém tinha comentado que não estava ouvindo direito, né, mas como vocês estão ouvindo bem, acho que eu vou voltar a música bem baixinha lá para ficar no fundo, que só para continuar acompanhando os comentários. Leia R. de Oliveira, peguei um livro que falava sobre meus ancestrais e indicava que as fontes de pesquisa eram de outro livro. E quando fui pesquisar, não achei informação. Pois é, isso acontece muito. Por isso que eu digo, né? Quando vocês veem uma informação num livro, né? O livro é sempre uma informação secundária, né? A não ser que o livro seja muito antigo, né? Seja um livro raro, né?
um dos primeiros livros antigos, e não existe o documento original, né? Mas ainda assim a fonte secundária. Sempre vá e reverifique aquela informação que você viu numa publicação. Até porque você vai ver que os livros que são mais, que você pode acreditar mais, né, te dão mais confiabilidade, são aqueles que fornecem todas as fontes lá, né? Muitos deles até fornecem o nome da página que você pode encontrar, né? Então você vê que o cuidado que o autor teve para facilitar que você confirme aquela informação, né? Agora, uma coisa interessante que eu deixei de comentar a respeito de rebuscar essas fontes que você já viu numa fonte secundária, é porque o interessante é que quando você vai na fonte primária, você sabendo onde está, depois que você viu ela sendo citada em algum lugar, você sempre vai encontrar informações a mais do que está na fonte secundária. Informações a mais, né? Os assentos de batismo, os casamentos são longos, extensos, né? Vai estar lá o nome do padrinho, da madrinha, né? Pode dar informação, sempre informação ainda mais os mais antigos, 1700, início 1800, né? Informação aonde as pessoas moravam, né? Qual é a fazenda, qual o sítio, né? Então essa informação riquíssima. Imagina você voltar na casa, né? Na fazenda que o seu quinto avô morou, né? Porque você descobriu, porque você foi ler o assento original que não estava na fonte secundária, né? E você voltou na fonte primária e disse lá que ele morava na fazenda tal, que não está contada na fonte secundária, no livro, né? Por exemplo. Então imagina a riqueza, né, de informação que a gente pode encontrar lá, né? Primo Geraldo, boa, valeu, boa. Ótimo. Rabanite Jaqueline Passe Venturas também está participando da live. Pois é, olá, boas noites, sejam bem-vindos. Espero que desfrutem, né, que encontrem alguma coisa que possa auxiliar nas futuras pesquisas, né? Cabaceiras aqui presente, olha, Leopalhanos, ótimo, maravilha. Acompanhando aqui da Irlanda, muito bom, Marina Soares. Olá, boas noites, Marina Soares. Maria Bethânia do Cariri também, opa. Oi, irmã, tudo bom? Primo José Pascoal de Cantalice, abração, meu primo. José Pascoal de Cantalice, grande primo, gosto muito. Flávia, essa será a primeira live sobre genealogia do nosso grupo da Paraíba. Lembrando também do Grupo de Pernambuco. Sim, é verdade, temos o Grupo de Pernambuco. Opa. Gente, olha só, vocês estão acompanhando a live, né? Por gentileza, compartilhem, né? Compartilhem nos seus outros grupos que vocês participam, compartilhem nos seus próprios timelines, né? E aonde mais for, né? Para que as outras pessoas possam ter acesso, né? E porventura posso participar aqui, fazer alguma pergunta ou outra, né? Está aberto aqui. Estou voltando. Opa, beleza. Então, estou acompanhando aqui os comentários. Acho que eu consegui. Alguma pergunta? Dúvidas por enquanto, até o momento? Dá o seu alô. Continuamos então. Grande Flaubert, Geraldo, valeu. Grande Geraldo também. Outro Geraldo é outro historiador, genealogista, outro guardião dos nossos ancestrais, né? Dos conhecimentos dos nossos ancestrais. Kênia Andrade, né? Kênia Andrade. Tem uma dúvida sobre agricultores que têm registro e batismo nas fazendas. Eles moravam nelas? Ah, pois é, né? Sim, dependendo da distância, né? Naquela época, dependendo da distância dessas fazendas, muitas das fazendas maiores, né? Onde o pessoal tinha mais dinheiro, as pessoas tinham uma capela dentro da própria propriedade da fazenda, né? Que ficava próximo da casa grande, né? E eram realizados, né? Ordenanças, principalmente batismos, né? Casamentos também, né? Nessas capelas dessas fazendas, né? Então o que acontecia? O padre, o vigário, né, da igreja sede, né, ou um assistente dele se deslocava de burrinho até a fazenda desculpa, e fazia a ordenança lá, né? E por isso que muitas vezes a gente encontra os assentos
né, eles bem depois, né? Às vezes a gente está buscando um assento de um indivíduo numa época, de uma data específica, um dia, um mês, e a gente vê que naquele bloco de dia e mês já passou às vezes para o mês seguinte, passou meses seguintes, às vezes acontece até de passar para o ano seguinte, e você vai ver que ele é registrado só depois, porque foi nessas visitas chamadas visitas de desobriga, né? Que esse padre, ou o padre principal ou o padre assistente, ia, né, viajando por essas fazendinhas e registrando o pessoal e depois trazia o livro de volta, né? E por isso que às vezes você encontra os assentos desencontrados. Não sei se responde a pergunta. Aí, o que mais? A Leia Oliveira. Estou em São Bernardo do Campo. Opa, São Paulo. Já morei em São Bernardo do Campo há alguns meses. Mas a minha família é de Tabira. Olha, Tabira é o lugar do Geraldo. É isso mesmo, Geraldo? Você é de Tabira? Pernambuco, que vieram de Catolé do Rocha e na Paraíba. Aí, ó, Geraldo. Então, prima então, né? De repente é prima. Quais são as fontes primárias? Sim, Vinícius, eu vou falar. Eu vou adentrar ela dentro de instantes. Primo, você está onde? Qual o lugar do mundo? Pois é, mais uma vez, para quem chegou depois do início da transmissão, estou falando diretamente de Doha, no Catar, né? Doha, no Catar, que é um país que fica aqui no Oriente Médio, né? Fica próximo de Dubai, né? Todo mundo conhece Dubai, né? Eu lembro quando eu vou no Brasil, né? A pessoa está morando onde? Eu moro no Catar. Onde fica o Catar? Fica ali perto de Dubai. Fala, Dubai. Todo mundo conhece, né? Mas Catar... O pessoal está começando a conhecer agora porque vão ter as Olimpíadas, né? Não, é Olimpíada? Não, é Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Eita, a Olimpíada já foi. Copa do Mundo. Né? E tá sendo divulgado em todos os lugares, né? Eles estão construindo estádios e tudo mais por aqui, né? O Zaniel Nunes, vi casamentos numa sequência de pelo menos 10 anos seguidos. Tá, depois desse comentário do Zaniel, eu vou voltar, né, para a apresentação. Vi casamentos numa sequência, esse é o Zaniel Nunes. Vi casamentos numa sequência de pelo menos 10 anos seguidos. Onde não citava os nomes dos pais dos noivos. Isso por volta de 1885, 1896 em Araruna, Paraíba. Isso é uma tristeza para a pesquisa. Com certeza. Nem me fale. Uma tristeza muito grande. Mas é uma tristeza assim, temporária, né? Temporária. Porque é provável que ao longo das suas pesquisas, através de outros troncos, né, outras ramificações, você acabe voltando nessas pessoas, né? De uma forma ou de outra, né? Essa é a minha esperança também, porque já aconteceu comigo também, mais de uma vez. Muito bem, agora vamos voltar para nossa apresentação. Beleza, estamos aqui de volta com a nossa apresentação. Nós demos uma pausa aqui em ferramentas de pesquisa, né? Vocês podem comentar, né? Fazer os seus comentários, suas perguntas, sugestões, né? Assim que terminar essa parte, eu volto lá e eu volto a interagir com todos. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, por estar aqui conosco, né? Nos prestigiando. E, por favor, né, compartilhem esse vídeo, né, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de repente, serem beneficiadas de uma forma ou de outra, né, ou com suas perguntas, ou com seus comentários, né, ou com alguma coisa que a gente comente junto com vocês, né, a gente aprenda junto, né, para o benefício de todos, né, essa é a intenção, né, essa aqui é a proposta de hoje. Muito bem, estamos aqui, vou colocar o áudio baixinho, né? Eu acho que vocês ainda estão me ouvindo, né? Ótimo. Ferramentas de pesquisas. Agora que vamos falar, né? O Vinícius estava lembrando lá, falei quais são as fontes primárias, né? Vamos comentar sobre essas fontes primárias agora. Bom, as ferramentas de pesquisa que, principalmente antigamente, né? E ainda hoje, é claro, se aplica, né? Nesses dias, né? E é o que eu vou falar agora dessas ferramentas e outras não mais a gente utiliza, né?
e eu vou mencioná-las agora. A primeira é o cartório de registro civil, né? Porque está mais próximo da nossa era, né? Os cartórios, né? Está mais próximo da gente começar, né? E ainda tem muito material nos cartórios de registro civil, né? Desculpa. Os estabelecimentos mais antigos com dados, os estabelecimentos mais antigos de cartório, você vai encontrar os dados mais antigos lá, começando a partir de 1888 e 1889, né? Essa é a data que você vai começar a encontrar lá. Antes disso, saiba que não tem, já comentamos a respeito disso, né? Essas fontes são primárias, né? É um grande exemplo de fontes primárias de dados de genealogia, né? Então é importante, a minha dica é, verifique a data de instalação do cartório, né? Da sua cidade ou da cidade que você está buscando, né? E se é o primeiro cartório, né? Uma coisa doida é buscar assentos na cidade do Rio de Janeiro. Na cidade do Rio de Janeiro tem, se não me engano, mais de 100 cartórios, né? Tem o primeiro, segundo, terceiro, 103 e por aí vai, né? Então é complicado, até porque não só por causa da quantidade de cartórios, né? Mas a mudança, né? A mudança de zonas administrativas dos cartórios mudaram muito no Rio de Janeiro, então é muito complicado. Mas é menos complicado, né? Nas cidades menores, né? Que não tem tantos cartórios, né? Então, pelo menos nisso, né, em comparação, facilita, né? Então, é importante você saber a data da instalação do cartório, e se é o primeiro cartório, e se tem mais de um cartório, né, você vendo a data de instalação, você vai saber se você vai procurar num ou no outro, você vai ter que procurar em vários, né, porque a data de instalação é muito próxima uma da outra. Não, essa é uma das primeiras dicas que eu dou como ferramenta, né, do cartório de registro civil. Às vezes acontece que você conhece as pessoas que trabalham em cartório, as pessoas que trabalham nesses lugares, né, como por exemplo, né, eu tenho a honra de ter uma prima, né, a prima Franci Cleide, né, que ela está à frente do primeiro cartório lá da minha querida cidade de São João do Cariri, minha cidade querida do coração, né? Então, a gente obteve autorização, né, para verificar esses tesouros, né, que essa guardiã, né, a querida prima Franci Cleide, ela é a guardiã desses documentos lá em São João do Cariri, né, e a gente tem a oportunidade, ou não, o meu vídeo do Instagram fechou? Peraí, só uma pausazinha para eu reiniciar o vídeo do Instagram. Aí eu vou dar uma olhada nos comentários de vocês aqui no Facebook. Então, continuamos e vamos falar um pouco sobre os cartórios de imóveis. Vou fazer a transição aqui. Peraí. Só 2 segundos. Ao vivo é assim. Opa, voltamos no Instagram, estamos de volta. Sério, Ed? Pô, eu acabei de ver o comentário do Ed lá, dizendo que já se passou 1 hora. Opa, mas já estamos no final, gente. Aguenta aí. Aguenta só mais um pouquinho, já estamos no final. Eu só dei uma pausa para verificar os comentários, né? Porque é importante a gente interagir, né? Isso é bom. Antes de continuar, eu vou retornar aqui se tem algum comentário. Gostaram da minha canequinha de barro? Se você gostou, dê um like. Diga que eu gostei da canequinha de barro. Essa canequinha de barro veio lá de Campina Grande. A água fica mais gostosa. O café também. Viu, Vinícius? O café foi uma delícia nessa caneca aí. Aliás, estou tomando café agora. Muito bem. O Vinícius tinha falado sobre as fontes primárias.
Deixa eu ver se tem mais. Flaubert fala do nosso projeto do DNA no Caribe paraibano, marcando os rápidos sertanistas. Pois é, Vinícius. Eu não sou o cara mais adequado para falar sobre genética, né? Mas eu vou fazer um pequeno comentário no final, né? A respeito do meu exame genético, né? Com a minha visão, né? Mas eu sei que os primos têm mais conhecimento nessa questão da genética, né? Isso, Catar. Daiane e Cristina, boas noites, Daiane e Cristina, tudo bom? Que legal, Flávio. Meu avô nasceu no sítio Capoeiras, em Cabaceira. Pois é, sítio conhecido. Sei que tem uma escola com o nome do pai dele, meu trisavô, nesse mesmo lugar, Escola Municipal José Romão de Jesus. José Romão de Jesus. Segundo a diretora, ele fez a doação do terreno para a escola. Olha só. Olha, não é interessante você descobrir esse tipo de informação, né? Quando você está buscando, pô, é uma maravilha, cara. E você conta essa história, você registra, né? Conta a história dos seus filhos, né? Porque mais na frente, né? Se não tiver ninguém que tenha registrado, essas histórias, essas informações vão se perder, né? Muito legal mesmo. Jaqueline Venturas, tudo bom, Jaqueline? Boas noites mais uma vez. Muito obrigado por estar ligado aí com a gente, nosso grupo do HGGP. Compartilhar na página Vozes do Cárceres. Ótimo, vou fazer parte também. Gratidão por compartilhar de seu conhecimento, é um grande prazer. Como eu falei, genealogia, história da Paraíba, especificamente dos Cariri paraibanos, é minha paixão. Eu amo de paixão São João do Cariri, Cabaceira, aquela região toda. E toda vez que eu volto lá, né, não dá vontade de ir embora mais não. O coração, o corpo, todo as células do corpo pedem para ficar por ali, né? O código genético é muito forte. Já compartilhei na minha timeline, Jaqueline de Castro. Muito obrigado, Jaqueline de Castro. Muito obrigado mesmo. Reply to Daniel Show. Gostei do chapéu. Valeu, obrigado. Também estou escolhendo a careca, porque eu fiz o corte do Covid-19, aí... Pois é. Cabra falando do início do grupo da genealogia, igual filtro de barro. Pois é, o filtro de barro você sabe que é o melhor filtro do mundo, né? Pois é. A minha mãe, Dona Eva, tem lá também, né? Tem um filtro de barro daquele tradicional. Pô, não tem água mais gostosa do que água no filtro de barro, né? O filtro de barro é bom, né? Pois é. Bom, li aqui os comentários, vamos voltar finalmente para os finalmente aqui da nossa apresentação de hoje, né? A transição já está lá, Voltar aqui para eu ter o controle da palestra, beleza? Palestra não, apresentação. Bom, tinha falado sobre registro. Olá, boa noite pessoal do Instagram. Estamos de volta. O tempo ali acabou, fechou. Eu reabri uma nova sessão. Não. O que foi agora? Com a minha tela aqui. Sério que minha tela sumiu? Ah, já sei por quê. Desculpe, senhoras e senhores, as dificuldades técnicas. É o tempinho ali da televisão para ela apagar a tela, né? Enfim, estamos de volta aqui. Pois voltando, cartório de imóveis, né? Que tipo de coisa, Flaubert, que tipo de coisa genealógica a gente pode encontrar num cartório de imóveis? Pois é. É uma boa fonte de pesquisar propriedades nos nomes dos seus antepassados, né? Eles podem trazer informações detalhadas sobre o lugar aonde morava, inclusive talvez gráficos, medidas, né, o local exato da casa, né, a cerca e tudo mais, né, tantas léguas ou tantos metros daqui para cá, daqui para lá, dependendo da época, né, que esses documentos estiverem, né, e podem trazer informações adicionais também, né, como a filiação fulano de tal, né, que comprou do seu irmão fulano de tal, que era casado com fulano de tal, né? Eles colocam alguns detalhes a mais, desculpe. Eles colocam os detalhes a mais nesses documentos, né, para as pessoas servirem como testemunhas, né? E tem as assinaturas delas também, né? Então,
é uma rica fonte de informações genealógicas, além de prova de vida, né? Porque às vezes você vê que você não encontra registro de óbito daquele antepassado, né? Aí, mas está lá que o cara está vivo ainda, né? Porque ele assinou, né? Então, te dá uma prova de vida também, né? Para você colocar numa linha cronológica da essência dele. Aliás, uma das coisas que eu gosto de fazer, por prática, experiência e prática que me ajuda muito, talvez possa lhe ajudar também, para você que faça genealogia da sua família, né? Eu tenho o costume de colocar as informações genealógicas, né, de certas pessoas, não todas, né, certos indivíduos, em uma planilha. Eu crio uma planilha simples, né, com o nome, a data, né, e eu crio uma linha cronológica, né? Eu comecei a fazer uma linha cronológica da esquerda para a direita, mas eu vi que ficava mais organizado, mais fácil de ler se eu fizesse de cima para baixo. Dicas a mais. Então, por que eu comecei a fazer essas linhas de tempo no Excel? Porque eu tenho aliás, um bocado de antepassados meus que têm o mesmo nome, são homônimos, né? O pai tem o mesmo nome o filho tem o mesmo nome do pai, que tem o nome do bisavô, e às vezes você encontra uma informação, encontra outra e você não sabe, pô, esse aqui é qual? Esse aqui é o Antônio de Barros Leira pai ou Antônio de Barros Leira filho? Esse aqui é o José da Costa Romeu pai ou José da Costa Romeu neto, né? Esse aqui é o Antônio Souza Varjão pai, português, ou é o bisneto, né? O trineto, né? Então tem vários homônimos, né? Pode ocorrer isso, né? Então, como é que eu resolvi esses impasses? Fiz uma linha cronológica, coloquei os 3 nomes, né? Identifiquei eles, as datas que eu tinha de nascimento, casamento, óbito, saí colocando, né? Eu fui colocando os anos, e todo documento que eu encontrava com esse mesmo nome, eu tentava encaixar nesse pessoal, para descobrir, e depois colocando um documento e outro junto, e eu comecei a comparar eles, e eu vi, ele não podia estar casando, porque aqui fala que esse Antônio com o mesmo nome já tinha falecido, então, opa, esse aqui já eliminei e já sei que é o outro. Então, eu consegui identificar que documento era de quem, através de fazendo essas linhas cronológicas em formato de planilha. Essa é uma dica que eu utilizo muito ainda hoje em dia, né? E tem me ajudado bastante para avançar e saber quem é quem, quando tem um caso de homônimos, né? Bom, falamos sobre o cartório de imóveis. O que mais? Desculpe. Fóruns municipais. Flauber. O que você encontra num fórum municipal, né? Bom, as visitas aos fóruns municipais podem dar acesso a fontes primárias. Que fontes primárias é essa? E as fontes primárias que tem lá são riquíssimas, né? Digo até que são mais ricas em informação em um lugar só do que outras fontes, como batismo, casamentos e óbitos. Por quê? Né? Lá, o que você encontra no fórum? Você encontra os inventários, né, que todo mundo já ouviu falar, né, ou conhece, né, os tais inventários post-mortem, né, do latim, depois de ter morrido. E tem os testamentos, né, testamentos que são anexados aos inventários, né, porque eles se utilizam dos últimos desejos do indivíduo para fazer o inventário, né, e fazer a partilha de acordo com a vontade do que passou. Então, testamento. Que tipo de informação a gente encontra em testamentos? Coisas interessantíssimas. Você encontra, né, a pessoa normalmente ela começa falando da fé, né, da fé na Igreja Católica dela, né, ela fazendo uma profissão de fé, né, para iniciar, né, claro, cita que está em perfeitas condições de saúde e juízo mental para poder atestar aquelas informações. E ela, depois de fazer a profissão de fé, ela começa citando informações pessoais, tipo, eu sou casada, por exemplo, se for uma mulher, né? Sou casado com fulano de tal, né? Se a pessoa tiver um cargo, vai falar o nome do cargo, por exemplo, Capitão Mor, né? E tudo mais. Eu tenho tantos filhos e vai dizer a sequência dos filhos que ela tem, né? Todos os nomes, né? E muitas vezes ela cita até se os filhos já estiverem casados, o indivíduo vai citar, né, fulano de tal, casado com fulano de tal, fulano de tal, casado com fulano de tal. Então vai dar informações riquíssimas só num documento. O que mais? Ela vai falar sobre os últimos desejos, ela vai falar informações como eu quero que meu funeral toque tal música, cante tal música, façam tantas missas,
né, ao santo tal, de devoção tal. Então você vai encontrar preferências pessoais daquele antepassado seu, que são interessantíssimos. Vai falar também sobre a cor da roupa da mortalha, que ela quer ser velada e enterrada, né? Ela vai falar o que mais? Vai falar sobre que quer ser enterrada, porque essa época que eu estou falando é a época antes ainda dos cemitérios, né? As pessoas enterradas nas igrejas. Então, por isso que eu vou mencionar sobre as pessoas que querem ser enterradas debaixo do santo número tal ou na posição tal. Tem pessoas até que querem ser enterradas perto da soleira da porta da igreja, né? Que isso é um sinal de humildade, né? Então tem informações interessantíssimas, uns detalhes interessantíssimos que não vão aparecer em nenhum outro documento, né? Raramente aparece alguma publicação até secundária, né? Mas você vai encontrar, vai descobrir, né? Se você tiver acesso e buscar, né? E tem informações muito curiosas lá. Isso os testamentos, né? Inventários, né? Vai falar quando a pessoa faleceu, né? Que era casada com fulano de tal. E uma das partes mais importantes do inventário vai dizer a lista dos filhos, né? Os filhos menores, os filhos maiores, os que são órfãos, né? Os órfãos são os menores. E as idades, né? Todos os filhos e as idades. E você pode encontrar também, eu já encontrei várias vezes, né, transcrições de assentos de batismos e casamentos desses filhos, né, ou dessas pessoas envolvidas para poder comprovar a filiação, né? Às vezes existia alguma dúvida em relação à filiação, então o juiz pedia para que o pároco, né, transcrevesse os assentos, né, e vai estar lá os assentos em teor completo, em teor inteiro, transcritos no inventário, né? Por isso que eu digo que são documentos riquíssimos, né? Que trazem muita informação num lugar só, né? Normalmente eles podem conter muitas páginas, né? O inventário, por exemplo, do Antônio de Barros Leira Filho, né? Tinha mais de 200 páginas, né? Para você ter uma ideia, mais de 200 páginas. Pois é. O que mais? Isso, os fóruns municipais. E além tem processos criminais também nos fóruns, né? Então você pode encontrar uma informação ou outra nos processos criminais. Eu ainda não tive, aliás, só um processo, né, de uma tia-avó minha que eu tive a oportunidade de ver, de ler em teor completo, né? Mas os registros de processos criminais no Cariri ainda não foram digitalizados, né? Mas brevemente, espero que sim. O que mais? Prefeituras. Gente, o que eu encontro de genealogia em prefeitura? Explica aí. Explica o que você encontra em prefeitura, gente. Prefeitura, especialmente as prefeituras de zonas rurais, elas podem conter o tal do livro de registros de ferros de marca-gado. Pois é. O que esses livros de ferros de registro de marca-gado podem trazer? Informações, né, sobre antepassados, né, da localidade que ele viveu, né, e às vezes pode mostrar um ancestral, pode mostrar um filho, né, e as marcas, né, obviamente as marcas que ele usava, né. No caso aqui, essa página, né, é uma das páginas do livro de ferros de marca-gado lá de São João do Cariri, que o meu nobre primo Érico Queiroz teve a oportunidade de me repassar. Eu agradeço muito, valeu. E esse aqui é o registro do meu tio-avô, né? Chamava-se Vicente de Barros Brandão, né? Ele foi o primeiro suplente do juiz lá de São João do Cariri, né? A gente encontra muitas assinaturas dele nos livros de registros, né? do cartório, né? Inclusive isso aqui da prefeitura. E essa aqui é a marca dele, né, que ele usava lá nos gados, né? E tem lá, ele começa falando, né, o dia que ele entrou no cartório para fazer o registro, e ele registra essa marca especificamente, né, e ele registra as marcas também nas orelhas dos cabritos, né, que é um corte em V, com um buraco de bala, que é um furo, e por aí vai. Então,
é um livro que também pode trazer informações interessantíssimas e importantes para a sua genealogia, além de dar uma prova de vida e aparecer a assinatura do seu antepassado ou seus antepassados lá. O que mais? Secretarias paroquiais. Aqui eu estou aqui ao lado do meu amigo Cristiano Almeida, né? Ele apresenta lá a Rádio Web Cariri, a queridinha lá do Cariri, né? Todos os dias ele está lá. E um grande amigo meu também é secretário lá da paróquia de Nossa Senhora dos Milagres, né? E essa aqui, em uma das minhas visitas, essa foto aqui já tem pelo menos uns 2 anos, se não me engano, um pouco mais. Né? Em uma das vezes que eu estive lá, né, para pesquisar os livros, em alguns registros específicos, né? Então, é óbvio, né? As paróquias, elas contêm os livros mais antigos, né, dos indivíduos daquela região, como batismos, crismas, casamentos e óbitos. Agora, observação sobre essas ferramentas, né, que é importante eu passar. É necessário obter uma autorização para poder pesquisar fontes primárias, né? Esses documentos, esses livros, esses manuscritos, eles são muito antigos, né? Muitos deles estão muito deteriorados, eles são muito frágeis, né? Então eles requerem, né, um manuseio extremamente cuidadoso e supervisionado, né? Então, obtendo a devida autorização dos guardiães desses documentos, né, proceda com cautela, né, e aproveite. É importante lembrar que a gentileza e a política da boa vizinhança é sempre muito importante, né? Sempre muito bem-vinda, né? Lidando com esses nossos amigos, esses nossos parceiros, esses nossos guardiães desses documentos, esses tesouros que trazem as histórias dos nossos antepassados, né? Outra coisa importante lembrar também é que nem sempre, isso é importante lembrar, nem sempre esses importantes, nobres guardiães, né, das secretarias, né, tem lá a Secretaria de Cabaceiras também, a Diana lá de Cabaceiras, muita gente boa, né, sob a supervisão do Padre João, né, que nós temos muito apreço, o nome do Padre João. Bom, esses guardiães todos, né, nem todos os guardiães de registro civil, de registros eclesiásticos, né, eles têm algum conhecimento profundo a respeito da pesquisa em registros mais antigos, né? O que eu quero dizer é porque tem uma certa dificuldade, né, em se ler, em se manusear esses livros, né? Sem contar na leitura, né, que é uma leitura muito tediosa, muito difícil, né? Então fica complicado, né? Às vezes a gente pede um favor para alguém, busca, pesquisa no livro tal, no ano tal, né? Tal informação sobre tal pessoa. Às vezes as pessoas não sabem exatamente, pedem um período de tempo de 10, 20, 30 anos para a pessoa. Imagina, passar página por página desses manuscritos, como eu mostrei antes, né? Até você buscar o nome da pessoa que você quer, né? Então, requer muita paciência, né? Quando a gente pede um grande favor desse, né? Por isso que eu sugiro que você verifique se esses documentos que você está buscando já não estão digitalizados, né? Para que você mesmo possa buscar, porque é muito complicado você pedir para outras pessoas buscarem para você, né? A não ser que a pessoa que já tenha alguma prática em buscar, né? Já tem umas manhas de ler aquela leitura, né? E tudo mais. Pois é, então devemos proceder com cautela quando pedimos, né, para esses guardiães para buscar alguma coisa para a gente num período de tempo muito antigo, né? Esses de 1920, 1930, a letra já estava mais legível, mais fácil, não é tão complicado assim, mas esses mais antigos realmente requer alguma prática, né, para a leitura, que a gente pode desenvolver. O que mais? Muito bem, PAF e CHF-SMOR, né? O PAF é o antigo Personal Ancestral File 5.2. Era um programinha, né, feito pela Igreja Mórmon, um programa muito bom, eu utilizei ele bastante também, né, até que caiu em desuso, né, eles pararam de fazer atualizações, pararam de utilizar, porque eles fizeram o site, né, do Family Search, né, que é online, é colaborativo, mas o Personal Ancestral File era um programa offline, né, que era gratuito, né, que a gente utilizava para organizar os gráficos e colocar as informações lá, né. E essa gravura aí é a gravura do
da máquina de microfilme, né, que tinha nesse CHF, né, que significa Centro de História da Família, né, que estão dentro das igrejas mormons, que são da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles são os guardiões desses documentos que já foram digitalizados por eles há muitos anos atrás, que estão em formato desses rolos, né, de microfilmes, e ao longo do tempo eles vão digitalizando isso e colocando no site do Family Search, mas até então era só em rolo e você ia lá na igreja, você via o catálogo online e fazia o pedido do rolo número tal, registro tal, graveta tal, eles mandavam para Salt Lake, isso é genealogia de raiz, mandavam para Salt Lake, aí depois eles mandavam o rolo, aí você era avisado que o rolo estava lá, você ia lá e ia lendo, né, passando nessa máquina aqui, uma máquina elétrica mecânica, né? Pois é, isso é genealogia de raiz. Aí tem uma luz lá atrás daquela tela, né, aí você gira aquele seletor para a direita e para a esquerda, né, que aí se você gira esse seletor muito para a direita, ele passa rapidão o rolo, né, aí você tem que passar devagarzinho para você poder passar a página por página. Bom, era assim eram os dias, né. Pois é. É claro que os CHFs mormons hoje contam com computadores, né, que a gente pode ver em casa também, e a gente sabe também que nem todos os documentos que a gente encontra no Family Search, eles podem ser visualizados em casa. Por quê? Por que isso, gente? Por quê? Né? Isso depende do contrato que foi feito quando o pessoal da Igreja Mormon foi lá naquela paróquia, ou foi lá naquele cartório, né? Eles fizeram acordos, né, com a prefeitura, com o governo, com a arquidiocese, né, da região, né? E sempre foi feito um acordo, né? Um contrato, né? E dependendo dos termos do contrato, né, a paróquia, a diocese, a instituição mantedora daqueles documentos, ela dita, né, se ela, quando estiverem prontas as imagens, se ela vai aceitar que essas imagens sejam publicadas, né, abertamente, ou se não, se elas vão querer que elas fiquem restritas somente à pesquisa dentro desses CHFs, né? Então é por isso que a gente encontra, né, vários desses arquivos com aquela chavezinha, né, aquela trancazinha lá, né, que a gente não consegue ver em casa, nem às vezes com conta de membro da igreja, né? Não adianta, tem que ver lá, né? Então é assim que funciona. E o porquê que funciona, né? Outra ferramenta de pesquisa clássica, né, funcionava antigamente, ainda funciona hoje em dia, são as bibliotecas, né, de maneira geral, Arquivo Nacional, arquivos municipais e os institutos históricos geográficos da Paraíba, de Campina Grande, dos Cariris, né, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, né, e por aí vai, né? Então eles também têm os seus acervos, né, e são importante, não só antigamente, como já se fazia, até hoje em dia também. Muitos desses institutos, né, desses arquivos municipais, sim, a Biblioteca Nacional também, você consegue ver os catálogos dele online, você verifica qual é a documentação que você quer, ou o manuscrito, e você vai lá pessoalmente, né, você já está de posse do código, e você vê o manuscrito, vê a publicação, né, que às vezes é um livro raro, às vezes é um manuscrito, então não vai ter como, ainda não foi digitalizado, né, então vai haver necessidade de você visitar pessoalmente. Já estamos no final. Então, essas aqui são algumas ferramentas que eu sugiro. Eu não vou dar muitos detalhes delas, né? Eu só vou colocar elas aqui uma depois da outra. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou preparar essa mesma lista, né? E vou publicar no nosso grupo, né? E você vai precisar fazer o quê? Você só clica e vai, né? Se você tiver dúvidas, né, como pesquisa e tal, né, um detalhe ou outro, você pode comentar lá mesmo, né? E a gente vai responder ao longo do tempo. Family Search, né, óbvio, para você criar a sua árvore na internet. É um dos sites, acho que é o maior, se não me engano, porque eles contam com uma base de dados imensa, a maior base de dados é deles, né, que é pela Igreja Mormon. O MyHeritage é outro site que você pode fazer a sua árvore online também. Eu pessoalmente não gosto muito do MyHeritage, apesar de ter uma conta lá. Por quê? Porque lá você pode fazer sua árvore, só que ela tem um número de pessoas. Quando você alcança aquele limite de pessoas, eles falam assim, olha, agora para você poder colocar mais gente na sua árvore, você vai ter que se associar
né, e pagar tanto por mês, né? Então, como as coisas não são tão fáceis assim, então eu prefiro manter no Family Search, né, a árvore, até porque tem as indexações que os voluntários vão fazendo, né, que volta e meia vão caindo, né, e as colaborações também, né. Tem o Gene também, que é um outro site conhecido, também é uma companhia do MyHeritage, e eles têm uma proposta, com uma ideia de fazer a maior árvore genealógica do mundo, né? Então isso aí são sugestões. A minha pessoal favorita é o Family Search. Tem os aplicativos, né, para aqueles que querem fazer a genealogia offline, né, não querem manter lá para todos verem, né? Não sei porquê, mas tem o RootsMagic, serve, eu já usei, né? O Family Tree Maker, a versão mais atual 2019, Legacy 9 e o Family Historian 6. Né? Essas são algumas opções de aplicativos ou softwares, né, como se falava antigamente, offline. A hemeroteca da Biblioteca Nacional. Né? A hemeroteca, né, eles têm digitalizados, né, os jornais antigos do Brasil, e você faz a pesquisa aqui, você clica ali, né, aí você clica na localidade, põe a localidade e o estado, né, que eu, no caso, esse aqui é um exemplo, coloquei Paraíba, deixa aqui, isso aqui no normal, né, que aparece todos os jornais que tiver, né, todos os jornais e todo o período que tiver. E aqui você põe o que você quer buscar, desculpe, dentro desse jornal. No caso aqui é um exemplo, eu coloquei entre aspas, Faria Castro. Né? Por que eu coloquei entre aspas? Né? Aqui está explicando em inglês, eu explico em português. Né? Se você colocar entre aspas, né, tudo que ele encontrar nessa composição, né, com espaço, ele vai encontrar. Porque se você colocar Faria Castro sem colocar as aspas, ele vai encontrar tudo que tiver Farias e tudo que tiver Castro. Né? Então não vai te dar o que você quer. Né? Vai dar vai cair muita informação, mas não vai ter exatamente o que você busca. E outra dica que eu dou quando você faz busca, não só na hemeroteca, ou no Google, ou todas essas outras bibliotecas, colocar entre aspas, né, o que você quer, se for um nome composto, né, e você faz variantes, né, por exemplo, Faria Castro, eu sei, né, que existem variantes desse nome, né, Faria Castro que eu usei como exemplo o Domingos Faria Castro, né, e os seus descendentes, né, e eu vejo variantes do Faria como Farias Castro, Faria Castro, eu vejo também Faria Crasto, ou Farias Crasto, né? Então você tem que tentar todas essas possibilidades, porque o sistema é sensível, né? Então, se você não alterar uma letra ou outra, ele não vai te dar as outras ocorrências que são a mesma pessoa, no final das contas. Então essa é uma dica importante, tomem nota. O que mais? Lista de eleitores, né? Desde 1932 existe o voto, existe as justiças eleitorais dos estados, então existem as listas de eleitores, eu não encontrei oficialmente essas listas de eleitores disponibilizadas por algum site de justiça eleitoral ainda, porque na realidade eu sou mais interessado na justiça eleitoral lá da Paraíba, né? Eu vejo que eles têm um site, né? Eles têm um local onde estão guardados lá, então eu sugiro vocês buscarem o estado e eventualmente, né, fazer uma visita física lá e buscarem a respeito dessas listas, né? Porque vai ter alguma informação interessante. Né, nomes, né, locais e datas, né, prova de vida, censos do IBGE. Né? O censo do IBGE fala tem as relações dos proprietários rurais. Né? Então, nesses censos, esse aqui é um exemplo, né? Esse aqui é da Paraíba, por exemplo. Né? Aparece aqui um município, no caso, esse município é a Lagoa de Monteiro, aí tem lá a relação dos proprietários, né? O nome completo, e tem o nome do sítio ou fazenda onde eles moram, que eles moravam em 1920. Então, te dá uma prova de vida, né, vê que ele é o proprietário e te dá o local onde ele morava também. E esse está em PDF, né, e você está com CR, você dá um Ctrl F, põe o nome, busca, né? Pois é, que mais? Cartas patente, de capitão-mor, sargento-mor, coronel, tenente-coronel, alferes, né, exemplos. Ordem de Cristo, a Ordem de Malta, tem tantas outras ordens aí e títulos honoríficos, né, que você pode encontrar em sites como a Biblioteca do Exército, Bibliex, encontra muita coisa também no Arquivo Nacional, no catálogo deles, e na Biblioteca Nacional.
E essa aqui é mais ou menos como é a plataforma Cian do Arquivo Nacional, como você se cadastra e começa a fazer as pesquisas lá. Inquirições de gênero. O que são inquirições de gênero? O que são inquirições de gênero? Né? Pois é, antigamente, não sei se hoje em dia, não ouço falar muito, né? Mas antigamente, quando os indivíduos eles queriam se tornar padre, né? Durante o curso deles, chegava um momento que eles tinham que passar pela inquirição de gênero, que fazia parte do processo para eles se tornarem padre. E nesse processo era mais ou menos assim, né? Tinha uma pessoa que era responsável, né, por fazer essa averiguação. Então esse padre também, né? Ele ia lá na cidade desse indivíduo, né, e questionava, né? Fazia interrogatórios com os parentes, com os vizinhos desse candidato a padre, né, para ver se ele era um católico apostólico romano, que ia à missa, né, que era uma boa pessoa de bem. Procurava, e nessas inquirições de gênero tem genealogia também, porque mostra era filho de quem e era neto de quem, né? Costuma ir pelo menos até os avós, né? E os pais dos avós também tinham que ser católicos, né? Que seguissem, né, as normas da Igreja Católica e tudo mais. Então, são documentos que têm todos os tipos de informação, né? Então, são outros documentos importantíssimos na genealogia. E é onde você pode encontrar. Family Search é um desses lugares, não tem todos, mas tem alguma coisa lá. Nos arquivos das arquidioceses, se você tiver acesso, eu altamente sugiro, né, que você vá lá nas dioceses locais e busque. Seminários podem ter alguma coisa, né? Os seminários mais antigos, pode ser que tenha alguma coisa mais antiga lá. Se você for lá, encontrar, comenta aí, passa informação pra gente também, né? Mas esses são os locais onde você pode encontrar esse tipo de documentação. O que mais? AHU, clássico, né? É o tal do Arquivo Histórico Ultramarino, né? Eles têm uma plataforma, né, que você pode pesquisar lá, né, do Projeto Resgate, né? Isso tá aqui, como é que busca, e você busca da mesma forma, né, que eu usei como exemplo. E a plataforma Silb, né, que são das Sesmarias, né, se não me engano, são as Sesmarias lá do Nordeste, né, tem muita coisa da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, né, então você faz uma pesquisa nominal lá também, para procurar se algum antepassado seu teve Sesmarias. Google, não o Google normal, é o Google Livros, você vai no Google Books, ou Google Livros, e você busca pelas palavras que você quer buscar, pelos nomes lá, né? Porque ele faz busca dentro das publicações, né? Que tem o CR que estão lá no acervo deles. Desculpa. Torre do Tombo, né? Esse é um outro site clássico, né? Para encontrar documentos mais antigos. Tem muito documento do Brasil também, né? Brasil Colônia. Você vai encontrar tipo de documento, arquivos de carta patente e Sesmarias lá também, além de correspondências, né? Que mais? Dúvidas, sugestões, né, que você tenha, poste aqui, né, na nossa live, nos comentários, ou poste no grupo posteriormente, a qualquer momento, né, nos grupos correlatos também, né, e eventualmente vamos responder, né, temos um grupo de mais de 1.200 pessoas no momento, né, então uma pessoa ou outra vai poder ajudar em alguma coisa, né. Genética, o Vinicius até lembrado, né? Genética é uma outra ferramenta atual, né? Eu vou falar muito rapidamente. É uma ferramenta atual, né? Que os genealogistas estão começando vagarosamente a começar a utilizar essa ferramenta, porque ela te dá, depois que você faz o exame, né? Tem uma variedade de laboratórios, né? Que você consegue até fazer no Brasil mesmo, né? Eu fiz o meu teste pelo Family Tree DNA. E fiz também pelo Ancestry. Aliás, fiz primeiro pelo Ancestry DNA e também fiz posteriormente pelo Family Tree, né? Então, ele te dá... o que eu acho mais interessante... Primeiro, ele te dá duas coisas, né? Te dá o mapa do mundo e mostra da onde o seu DNA vem, né? Se você veio da Europa, né? Ou misturado, tem alguma coisa de africano, alguma coisa de asiático, né? Então vai indicar isso, né? Que é um mapinha lá. É o make-up. Eu esqueci o nome em português. Mas enfim. Então ele te dá esse mapinha que o pessoal gosta, né? E tal. Mas você vai ver que dependendo do laboratório, ele te dá um mapinha diferente, né? Mas o que eu acho mais legal, mais interessante, mais útil desses
testes genéticos é os matches, né? As concordâncias genéticas que dá, né? Porque funciona mais ou menos assim. Eu não sou muito bom para explicar essa coisa de genética, né? Tem outros primos que entendem bem mais do que eu, né? O meu é conhecimento extremamente básico. Mas, basicamente, por exemplo, a quantidade de DNA, né, que eu compartilho com a minha irmã, né, são muito fortes se eu for comparar com meus pais, né? Então dá para ver que a nossa quantidade genética está muito próxima, né? E, por exemplo, vamos supor que um primo meu, né, filho do meu tio, do meu pai, faça um teste genético, né, também, né, sem falar para ninguém, né, e sem falar para o sistema, né, que fulano de tal. E o meu já está no banco de dados deles. Então, quando o resultado dele sair e ele for ver essa parte de concordância genética, né, os matches, vai dar que nós somos primos, né, por causa da quantidade de centimorgans, né, a quantidade de células de DNA que nós temos em comum, né, a proximidade, né. Então, conforme a quantidade desses centimorgans entre uma pessoa e outra, vai te dar o quão família, o quão aproximado você está desse outro indivíduo, né? Então, te dá os seus primos distantes, né? E te dá, assim, de segundo, terceiro, quarto grau, né? Então, é muito interessante. Mas nós podemos, eventualmente, né, fazer uma outra live especificamente sobre genética, né? Falar sobre esses exames, né? Sobre esses laboratórios, né? Entre um e outro, as diferenças, né? O que pode ser bom, o que pode ser melhor e pior. Mas, basicamente, é mais ou menos assim. Bom, e só para terminar, né, para lembrar algumas dicas, né, antes de eu finalizar aqui, deixa eu ver se tem algum comentário. Vamos lá. Só para eu beber um negócio aqui. Só para molhar a goela. Igual foi de barra. Gilvan Queiroz, boa noite. Gilvan Queiroz, tudo bom? Boa noite. Estou descobrindo as raízes de minha família, mas parece-me que devido aos sobrenomes que constam na minha família, como Cardoso, Chaves, etc., eram famílias muito reservadas e, por incrível que pareça, eles meio que escondiam os seus rastros e viviam em um eterno êxodo por cada cidade que passaram. Pois é, isso é uma coisa muito curiosa, né? A gente observa muito esse tipo de coisa, principalmente os mais antigos, no Nordeste brasileiro, na Paraíba tem muito, Ceará, Rio Grande do Norte, né? É porque eu andei pesquisando, ainda estou pesquisando um pouco a respeito da família dos Oliveira Ledo, né? E eu percebo exatamente isso, né? Existem vias, né, de pensamento que eu acredito que os Oliveira Ledo eram portugueses, né, que tinham vindo para a Bahia, né? E seus filhos nasceram lá, né, e começaram a se espalhar para o Nordeste, né? Então, o curioso é que quando você começa a ler as Seis Marias deles, por exemplo, né, você vê que o cara está morando aqui, né, na Bahia, de repente o cara está pedindo Seis Maria lá na Paraíba, ele vai lá para Paraíba e começa a morar lá, mora lá por 2, 3 anos, já pede Seis Maria ao mesmo tempo em Natal, aí ele vai para Natal, começa a morar lá e ele já está pedindo em outro lugar. E você vê que eles estão sempre em movimento, ficam 2, 3 anos no lugar e já mudam, né? Você começa a observar esse padrão de comportamento, né? Sim, parece que estavam realmente fugindo, né, de alguma coisa, né? E existe a linha de pensamento de que eles tenham sido cristãos novos, né, que estavam fugindo aí da Inquisição e tudo mais. Eu acredito que sim, eu acredito que tenha ocorrido isso mesmo, né? A gente tem buscado documentação, né? Tem vários pesquisadores buscando documentação, né? Porque é muito complicado você encontrar documentação porque realmente existia o desejo de se ocultar, né? Então se evitava de ter muito documento ou até se destruía, né? Para não ter os traços, né? Para se esconder, né, da Inquisição, né? Então acredito que sim, né? E não só essa família, como outras famílias também. O Nordeste é muito bem conhecido, né, por esses costumes, né? Creio que devido às perseguições realizadas à maldita Inquisição, eles tinham esse modo de viver, sempre fugindo, se escondendo, até inconscientemente. Sim, verdade, concordo com você. Concordo sim.
Muito bom, meu amigo. Olá, tudo bom, Mário? Mário Luiz Cavalcante, outro primo também. A Lu Palhanos, a Diana é uma fofa, é verdade. Ela é uma outra guardiã, né? Thomas Bruno, excelente. Oi, Socorro Barros, oi, prima, tudo bom? Prima lá de Gurjão, né? Antiga Tibaúba. NKG Monteiro, nos processos de parentes tinha informações sobre os pais do requerido? Nos processos de parentes? NKG Monteiro, nos processos de parentes, quais processos está dizendo? Processos criminais, né? Processos de inquirição, né? Os processos, bom, eu vou responder os dois, né? Como você não especificou, nos processos de parentes tinha informações sobre os pais de requerido. Nos processos de inquirição de gênero de padres, sim, tem o nome do pai, da mãe e do avô e da avó, materno e paterno, porque fazia parte do processo de inquirição. Processo criminal, para ser sincero com você, eu li apenas um, que é de uma das minhas tia-avós, e tem informação de irmãos dela, né? Na ocasião, né? Sim, tem o nome do pai e da mãe, sim. Filha de tal e tal, que não tinha filhos e tudo mais, é o caso dela. Então, nesses dois casos, sim. Se for, né? Se não for nenhum desses, você pergunta com mais específico, que vou ver se eu consigo responder. Qual o melhor exame de DNA? Pois é complicado. A questão de gosto e do que ele pode trazer. Como eu te falei, eu fiz o exame do Ancestry DNA porque eu sei que ele é bem sabido, né, que ele tem o maior banco de dados. E para mim era interessante eu encontrar a maior quantidade de concordância genética com outras pessoas possível, né? Então por isso que eu optei pelo Ancestry DNA. Mas eu tenho outros primos que são mais entendidos nessa área nessa área de DNA, né? Tem o Gabriel, né? Gabriel Guimarães e o Vinícius aí, Queiroz, eles entendem bastante, né? Mas o meu preferido, né, pessoal, é o Ancestry DNA. Francis, mas esse cara tá tomando as telas atuais. Não tô não. É Corona. Já fiz o Family, você me indicaria fazer outros? Talvez para comprar? Olha, indicar comprar outro, eu vou te explicar o porquê. Eu fiz um, que é o Ancestry, eu vou te explicar o porquê que eu fiz outro e eu fiz o Family Tree DNA. Especificamente o porquê, né? Por que eu justifico fazer um segundo. Porque eu estava curioso para descobrir o meu Y, né? O meu Y, que é o meu DNA paterno, né? E segue todos os homens, né? Porque como eu sou um dos descendentes do Antônio de Barros Leira português, e se eu seguir a minha linha patrilinear, se eu seguir todos os homens do meu avô para cá, eu ainda carrego Barros, ou seja, se eu fizer o teste de DNA como eu sou homem, vai me dar qual era o código Y do Antônio de Barros Leira, né? Então, para mim, era interessante isso. O Ancestry DNA, ele não te dá isso. Você não consegue fazer um exame de Y ou um exame matrilinear, por exemplo. Já o FDNA te dá. Então depende para que você quer o exame. Se você quer só para saber aquele mapinha lá, né, para saber de que lugar que você é e para saber as concordâncias genéticas, beleza. Né? Mas quando você é homem, que você carrega esse código genético do seu pai e você tem a curiosidade de saber, né, essa linha do Y, né? Por exemplo, um irmão seu, né, ou seu pai, né, você buscar toda a linha patrilinear, se você quiser saber, você pega um homem da família e faz, né, com esse propósito, né. O que mais? Respondendo a Jaqueline de Castro, né. Não sei se respondeu a sua pergunta. NKG, no processo de patente, tem informações da família requerida? Não tem. Não tem. Eles têm lá, tem o nome do indivíduo, tem o cargo que ele ocupava antes, né? E tem a assinatura dele, né? E é isso. Vamos fazer... E te dá uma prova de vida, né? Você sabe que o cara estava vivo naqueles anos, né? Porque às vezes as patentes tem várias datas lá, né? Até se consumir o cargo, né? Então você vê que durante aqueles anos, aqueles períodos, né, rolando o processo dele,
ele estava vivo, né? Te dá esse tipo de informação também, né? Marina Soares, vamos fazer uma live falando sobre as famílias de cristãos novos na Paraíba, Pernambuco, quando der. É um tema muito interessante. Sim, Marina Soares, eu concordo com você, né? Eu confesso que eu sou mais o cara da genética e história da Paraíba, dos Carides paraibanos. Né? Tem o meu primo Vinícius Queiroz, ele é um entendedor desse lance dos cristãos novos, judeus, né? Eu sei pouca coisa, né? Só o básico mesmo, mas eles têm um conhecimento vasto a respeito, né? São as pessoas mais próximas de mim que eu sei que tem esse conhecimento. Sim, mas concordo, temos que fazer sim. Tem que juntar esses outros dois cabras, o Vinícius Queiroz e o Gabriel Guimarães, para a gente poder fazer uma live juntos, né? E respondendo todos os aspectos da história genética e genealogia, né, dos Carides paraibanos, da Paraíba como geral, né? Patente, pois é. Existe um dispositivo que você coloca informação raw de um site para outro. Ah, tem, Sérgio. Que você usa então o raw data do Ancestry, né? Que dá para tirar o Y, né? Ah, pois é. Eu acho que eu já tinha ouvido falar, mas... pois é, mas eu já ouvi falar, mas sei lá, às vezes você fica assim meio receoso de fazer, né? Eu achava que seria mais interessante você fazer um Y com alguém que sabe fazer um Y direto, né? Você não vai usar um dispositivo para poder fazer. Não, mas é uma questão pessoal, né? Mas é possível que dê um resultado positivo, né? Talvez tão bom quanto o outro que faça, né? Pois é, mas quando eu fiz também, não tinha esse dispositivo, né? Ou não tinha ouvido falar na ocasião, né? Sérgio Lima, mas os primos aí entendem muito melhor disso do Querubim. Coloca as questões lá no grupo, por gentileza. Sim, vamos colocando as questões lá no grupo, né? Que a gente vai respondendo aos tempos. Jaqueline Casmes, obrigado também. Sandra Cisneiros, aprovado. Valeu, obrigado, Sandra. Molto bene, molto bene. 27 pessoas assistindo nossa live. Muito obrigado por sua participação, né? Por estarem aí nos aguentando esse tempo todo. Eu não sei se está sendo interessante, se está sendo chato pra caramba, mas eu espero que de uma forma ou de outra, né, possa ser útil, né, possa ser aproveitado. Para finalizar, né, as considerações finais, né, para a gente encerrar a live de hoje, especificamente sobre a genealogia básica, né, que a gente está transmitindo aqui diretamente de Doha, no Catar, próximo de Dubai. Nessa noite, já são 15 para meia-noite aqui em Doha. Muito bem, né? Voltando para lembrar dicas, perguntas sobre antepassados no grupo. Peraí, vamos ver aqui. Muito bem, né? Gente, olha só, eventualmente, quando vocês quiserem perguntar sobre, alguém já ouviu falar sobre esse fulano de tal, porque volta e meia a gente aparece lá no grupo, fala assim, alguém por acaso já conheceu o José da Silva, né, que foi o meu bisavô? Pronto. Eu estou buscando informações sobre o meu avô José da Silva. Certo. Tá, mas qual é o estado? Qual é a cidade? Que ano? José da Silva, que nasceu em 1980, 1950, no Rio, São Paulo, no Catar. Então, tem certas informações que a gente tem que passar completas para facilitar a gente buscar, né? Ou a gente ajudar na pesquisa, até porque, como vocês sabem, já tem mais de 1.200 pessoas no nosso grupo, né? E todos se ajudam ali, né? Quem for vendo as respostas, pode ser que alguma coisa que alguém saiba que vai e colabore, né? Então, a minha sugestão, continue perguntando, por favor, sim, continue perguntando lá no grupo, né? Mas eu peço a gentileza que vocês se utilizem informações mais específicas, mais completas, né? Para ajudar, para que todas as pessoas possam ajudar, né? Então, nome completo, datas conhecidas e locais conhecidos, os mais antigos possíveis, né? Então, isso auxilia para que a gente possa ajudar a responder. Outro ponto, né? Lembrando que o propósito do grupo, né? Lembrando que o nome do grupo é História, Genealogia e Genética da Paraíba, né? Volta e meia, a gente teve que colocar... Quando o grupo tinha 700, 800 pessoas,
A gente não tinha tanto problema com isso, mas depois, quando já passou dos 1000, a gente começou a ter muitos membros que começaram a postar postagens que não tinha nada a ver, lives de cultos evangélicos ou de missas e tudo mais. Nada não que a gente não goste, claro, né? Porque todos nós temos nossa religião, né? Somos religiosos também. Só que o propósito do grupo ali não é bem esse, né? Ou às vezes coisa de política, né? Não tem nada a ver. Então, a gente teve que começar a colocar esse sistema, né? De que toda a postagem que o pessoal fizesse no grupo, como é um ambiente com muita gente, né? Ele tivesse passado por uma moderação, né? Então, se a gente vê que está dentro do propósito do grupo, que é história, qualquer coisa sobre história, né? Que vai agregar história, genética, né? A genealogia, né? Lá da Paraíba ou do Nordeste, né? Especificamente da Paraíba, porque é um grupo específico lá, né? Faz parte, né? É relevante, é importante para todos, né? E publicações, né? Livros, né? Que você tenha digitalizado, que você tenha acesso, que você acha que vai ser importante no grupo, por favor, né? Compartilhe também. Outra coisa importante, já um ponto de vista, né? Sobre a ética da genealogia, né? Quando nós começamos a pesquisar, ao longo do tempo, né, depois de um certo tempo, a gente começa a acumular experiência, a gente começa a acumular contatos, referências, anotações, né, documentos, né, a gente começa a preparar planilhas, né, para aqueles mais doidos ainda. Então, é de bom tom que uma troca desses materiais de pesquisa, entre pesquisadores, né, para completar nossas pesquisas como um todo, né. Hoje em dia, entre os pesquisadores de genealogia, verificamos um aumento muito grande no interesse de buscar os antepassados com propósito apenas, pura e simplesmente, especificamente, estou sendo específico, né, apenas para esse, com propósito apenas, pura e simplesmente, para a obtenção de cidadania, né, cidadania europeia, né, Portugal, Espanha, né, não é o caso, né, mas o pessoal da italiana também, deixando de lado os verdadeiros valores agregados à pesquisa de nossos antepassados, o que acaba tendo uma consequência, uma banalização da genealogia na correria atrás desses judeus, né, sefarditas em suas árvores, né? Então as pessoas focalizam naquele judeu que é lá o 10º avô, se for, né? Não, eu vou chegar lá. Gente, não é bem assim. Genealogia é uma coisa mais complexa, é uma coisa prazerosa, né? É uma coisa que leva tempo, né? Dá para fazer, óbvio, né? É possível, mas eu acho que é importante a gente lembrar o foco, né? O porquê que a gente está fazendo, né? Porque às vezes quando a gente banaliza muito, né? A gente acha que as coisas são muito fáceis, quando na realidade não são tão fáceis assim, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o grande barato da pesquisa genealógica é exatamente a viagem, né? E não o destino final, né? Então aproveitem as suas pesquisas, né? Aproveitem as suas viagens, né? Eu espero que de uma forma ou de outra, como eu falei, né? Essa apresentação de hoje possa ter servido para descobrir alguma coisa, ou te dar uma luz em algum sentido, alguma direção. Como eu falei, o propósito dessa apresentação de hoje é uma coisa básica, né? Algumas ferramentas que de repente a gente não tinha pensado ainda, que a gente pode começar a olhar, né? Então isso aqui é só para finalizar, para a gente pensar, né? Isso aqui muita gente já deve ter visto, né? É aquela constelação familiar, né? Os pais temos ou tivemos 2, né? Avós temos ou tivemos 4, bisavós 8, você vai vendo que dá duplicando, né? Tetravós 16, né? Aliás, tataravós 16, tetravós 32 e por aí vai, né? Sempre duplicando. Imagina, decavós, todo indivíduo tem pelo menos 2048 decavós. Aí às vezes, por que eu estou mostrando isso? Porque às vezes a gente para, a gente está fazendo genealogia, a gente vai e para num bisavô, né? E fala, pô, não consigo continuar minha genealogia. Pô, peraí, bisavô, quantos você tem? 8. Pô, começa a olhar os outros 7, né? Se você parou ali, pausa, né? Arruma um jeito de gravar aquela pausa ali, né? Uma planilha, num papel, em algum lugar, né? Num documento de Word, que seja. E pula para o outro, pula para o número 1, para o número 2, né? Não trava aí no número 8, por exemplo. E depois, por exemplo, trisavós, né, que você tem mais aí. Então, olha só, imagina, se você pensar em decavós, você tem pelo menos 2048 outras
caminhos que você pode seguir. Então, não fique desanimado se você, de repente, travar no antepassado. Pula para o outro, porque pode ser que depois que você continue, né, nesse caminho, nesse outra ramificação, pode ser que você vai encontrar respostas para aquele primeiro. Né? Isso já aconteceu comigo, não é a primeira vez, aconteceu mais de uma vez, pode acontecer também. Então, por isso que eu deixo essa dica aqui. Né? Você já deve ter lido esse poema aí para pensar, né? Para pensar, de onde vieram esse pessoal todo, né? Então, nessa história toda, nós temos 300 anos antes da gente nascer, já teve esse povo todo, né? De onde que eles vieram? Quantas lutas eles travaram, os nossos antepassados? Por quanta fome passaram? Quantas guerras viveram? Por quantas vicissitudes todos os nossos antepassados sobreviveram? Imagina. Por outro lado, quanto amor, força, alegrias e estímulos eles nos legaram, né? Nos deixaram. Quando de sua força para sobreviver, cada um deles teve dentro de si para que hoje nós estejamos aqui, vivos. Nós só existimos graças a tudo que cada um deles passou. Tenha gratidão a todos os nossos ancestrais, pois sem eles, cada um de nós não teria a felicidade de conhecer a vida, né, de um autor desconhecido. E é com isso que eu deixo. Muito obrigado, né? Muito obrigado por terem participado da live de hoje, né? Como eu falei, espero que possa ter sido de alguma forma importante, produtivo, que você possa ter descoberto alguma coisa a mais, né? Eu posso te dar algum caminho a mais para seguir. Deixe seu comentário aí embaixo, ou deixe comentário lá no nosso grupo, né? A gente eventualmente vai respondendo. Não deixe de participar, né? De trazer material, né? Se vocês encontram um texto ou outro que seja útil para o grupo, compartilhem, conversem. É importante essa interação, né? Para a gente trocar os conhecimentos. Abraços fraternos, né? Deixa eu voltar aqui a minha imagem, né? Para eu poder me despedir de todos vocês. Tá aqui. Opa, beleza? Tô de volta aqui, ó. Agora maior, né? Opa, levou um susto aí, Olha só, então muito obrigado, né, por terem participado, muito obrigado por terem assistido esse tempo todo, né? Compartilhem o vídeo com outras pessoas, né, se acharem que possa ser importante também, né? E nos acompanhem, né, se tiverem sugestões de outros tópicos que devia ser falado, comentado, conversado, né? Vamos planejar aí de repente uma live, né, com mais membros do grupo, né? De repente com convidados também, né? Deixe suas sugestões aí e vamos nos falando. Uma excelente final de tarde, uma excelente noite a todos vocês. Uma boa noite aqui, já começando já um bom dia para mim, né? E até a próxima. Valeu? Muito obrigado pessoal do Instagram que nos acompanhou. Pode deixar que eu vou responder as suas perguntas lá, eu vou responder os seus comentários. Muito obrigado por terem participado pelo Instagram. Muito obrigado por terem participado aqui pelo Facebook também. E até a próxima. Até a próxima. Haja bem. Muito obrigado e até.